Boa noite, gente! Estamos em janeiro, mês da visibilidade trans, e vocês têm me cobrado muito posicionamentos, postagens sobre pessoas trans, travestis, e eu decidi fazer uma coisa melhor. Eu decidi convidar uma pessoa para poder vir conversar com a gente. Mas antes dela entrar, eu chamar ela para vir conversar com a gente, eu queria conversar com vocês um assunto mais importante do que fazer uma postagem. A gente sabe que a nossa sociedade é extremamente preconceituosa. E talvez vocês não saibam que o motivo das pessoas trans, travestis, independente de serem homens ou mulheres, estarem nas ruas, no caso de homens trans, estarem nas ruas ou fora de casa, também é nossa responsabilidade. Nós, pessoas cis, gêneras, somos responsáveis, corresponsáveis por tudo de grave e complexo que acontece na vida das pessoas trans. Porque é a partir dos nossos conceitos, do nosso conservadorismo, do nosso comportamento preconceituoso, que essas pessoas acabam sendo não aceitas na sociedade. E é muito absurdo que por causa do nosso comportamento, né, de pessoas cis, essas pessoas estejam sendo cada vez marginalizadas, né? Cada vez mais marginalizadas, cada vez mais não aderidas à sociedade. Então, eu vou conversar e puder compartilhar essa live que vai começar, mandar esse aviãozinho aí para as pessoas próximas, é importante porque nada que eu falasse, nada que eu escrevesse, nenhuma postagem que eu fizesse, ia explicar para vocês com profundidade o que é ser uma pessoa trans, o que é ser uma pessoa travesti e estar inserida na sociedade. E nesse bate-papo que a gente vai ter hoje, que eu convidei uma pessoa querida chamada Estela Rodrigues, a gente vai conversar sobre essas dinâmicas sociais, sobre o processo de transição, como isso acontece, como isso... Em que momento isso nasce dentro do coração da pessoa? Quando essa percepção acontece? Quando isso começa a ser externalizado? Então a gente vai conversar um pouco sobre o processo. Ela me mandou uma mensagem pedindo para esperar uns minutinhos. E eu queria saber de vocês, se vocês têm perguntas para a Estela, se vocês querem mandar algum tipo de questionamento. Estou aqui para poder anotar o que vocês querem falar. Se alguém quiser entrar rapidinho enquanto a Estela não chega, pode chamar que pode entrar aqui. E eu vou com vocês até ela poder aparecer por aqui. E a gente tem que entender, gente, que os nossos pontos de vista preconceituosos são base para que essas pessoas sejam excluídas. É a partir do nosso comportamento que essas pessoas são excluídas e é a partir do nosso comportamento que as famílias dessas pessoas se acham no direito de excluir. Porque pense comigo, uma família conservadora, ela tem várias questões conservadoras, é claro, né? Mas essa pessoa, ela está disposta a acolher esse filho ou essa filha, baseado no princípio da afetividade, do amor, né? Vamos dizer que toda família, quando a gente tem um filho, a gente está disposto a amar esse filho ou essa filha. Mas é a partir do ponto de vista do outro que as situações dentro das casas dessas pessoas começam a ficar complexas. É a partir do ponto de vista do outro, do vizinho, do colega, da pessoa que é da igreja, da católica, da evangélica, do centro espírita, independente de onde seja, que acabam fazendo com que as famílias decidam por não abraçar, decidam por não aderir essas pessoas. Isso não é só com a questão de gênero, tá? Também é com a questão relacionada à sexualidade. Muitas pessoas gays, muitas pessoas lésbicas, elas também passam por esse tipo de coisa, por esse rechaço social, né? A gente sabe que a nossa sociedade é preconceituosa de uma forma geral. Mas as pessoas trans, principalmente as mulheres trans travestis, sempre foram colocadas num lugar muito ruim. Porque quando elas são colocadas para fora de casa, a sociedade não consegue entender a importância daquela pessoa, a sociedade não consegue entender que aquela pessoa não é apenas uma pessoa que está na rua porque quer estar na rua. Aquela pessoa está na rua trabalhando muitas vezes porque não tem outro recurso. Que não tem outra forma de se alimentar, não tem outra forma de ter moradia porque foi expulsa de casa.
Nunca esqueçam, nós que somos pessoas cisgêneras, que quem norteia as normas sociais somos nós. Enquanto a gente não mudar o nosso ponto de vista, enquanto a gente não mudar o nosso comportamento, todo esse tipo de posicionamento agressivo e preconceituoso fica normalizado e normatizado. A intenção de trazer a Estela para conversar aqui com a gente é que a gente entenda que existe um impacto subjetivo e emocional muito importante. Aquela pessoa que você vê na rua não é uma pessoa qualquer. Aquela pessoa tem uma história, tem uma família e tem muitas questões afetivas e emocionais dentro dela. Não é uma pessoa qualquer. Deixa eu ver. Cadê ela? Alguém te pergunta, Cecília tá falando, a série Me Chama de Bruno aborda muito esses preconceitos. Pois é. Essa série tá na minha lista, inclusive, eu ainda não vi. Tem mais pergunta? Alguém de vocês? Enquanto a gente espera ela chegar. Vão mandando, gente, essa live aqui, para quem você conhece, que tem interesse no assunto, ou que não tenha também, porque esse é um assunto que a gente precisa conversar. É um assunto pouco debatido, pouco conversado, mas de extrema importância. E principalmente, uma coisa que a gente tem que lembrar é que homens trans, a gente quase não sabe que o cara é trans, né? E por quê? Porque a nossa sociedade é machista, tão machista, a ponto de normalizar qualquer existência masculina, independente dela ser normativa ou não normativa. Mas a nossa sociedade é tão machista que ela não consegue normalizar nenhuma existência feminina, muito menos uma existência feminina trans. E a gente tem que ter muito, muito claro que esse processo de marginalização de mulheres trans e travestis parte também do machismo. A gente não pode esquecer que esse é um dos norteadores da nossa sociedade, né? E ter em vista de que o machismo faz com que essas pessoas, essas mulheres trans e travestis estejam na rua, é muito importante para poder a gente trabalhar, nós mulheres, trabalharmos o machismo na gente. Porque a gente julga aqueles corpos. A gente julga os corpos femininos, tanto cis quanto trans, o tempo inteiro. O machismo estrutural que atravessa nós mulheres também, não que nós sejamos machistas apenas, mas a gente replica machismo, é adoecedor para todo mundo. Existem algumas questões que são chamadas de patologia, mas que para mim são muito mais de questões sociais e estruturais, que as mulheres trans, assim como nós mulheres cis, a gente tem, os nomes só são diferentes, tá? A gente não tem transtorno de imagem, as mulheres trans também têm. Só que para poder deixar uma coisa mais complexa, o nome muda quando é nelas. Quando é nelas, vira disforia de gênero. Então existem especificações, né, classificações diferentes para essas pessoas. A animalização e fetichização de corpos trans femininos é uma questão social que precisa ser debatida pela sociedade. Pois é, Lu. A gente precisa entender que as pessoas trans, as mulheres trans travestis, não são corpos. São seres humanos com questões subjetivas, com composições emocionais. A gente não pode apenas olhar para aquelas pessoas como corpos, porque não são. Elas precisam de atenção, de afeto, como qualquer pessoa, como qualquer circulante pela sociedade, como eu, como você, como Luiz, como Lívia, como Carla, como todo mundo que está aqui na live esperando Estela. A gente precisa oferecer afeto. Eu vou contar um pedacinho da minha história, porque foi que eu me afeiçoei, digamos assim, por pessoas trans. Ela começa num lugar bem interessante, que é a barriga de minha mãe. Quando eu sempre tive um fascínio muito grande com pessoas trans e travestis, eu sempre passei pelas ruas assim, bem fascinada assim, por aquelas pessoas. E ficava tentando entender por que era esse fascínio, né? De onde vinha esse fascínio. E aí, um dia desse, aí, uns 10 anos atrás, eu conversando com minha mãe, muito indignada. Pô, mas por que não tem mulher trans em lugar nenhum? Por que não tem travesti em lugar nenhum? Só tem na rua ou no salão de beleza, no máximo, trabalhando. Não tem restaurante, não tem nenhum espaço. Ela fez assim, você se incomoda, né, com essas coisas. Deve ser porque quando você estava na minha barriga, eu fui morar no Rio Vermelho, quem cuidava de mim, trazia pão, ficava conversando comigo até tarde, eram duas travestis. Quando ela me contou isso, muita coisa se encaixou e se solucionou, digamos assim, na minha cabeça.
E eu comecei a entender que o meu fascínio não era um fascínio de nossa, de estranheza, era um fascínio de afinidade antes de qualquer coisa. E eu sempre fiquei muito incomodada. A partir daí eu me incomodei muito mais, porque eu ficava, poxa, né, de alguma forma eu fui cuidada por essas mulheres, por essas pessoas, por essas identidades femininas, né? E não vou fazer nada nunca. E aí quando eu comecei a minha transição de carreira, quando eu comecei a me tornar psicoterapeuta, uma das primeiras coisas que eu lembrei foi que eu podia agora, sim, finalmente fazer alguma coisa para essas pessoas. E aí eu comecei uma busca incansável para poder chegar a me aproximar dessas pessoas. Até que apareceu a Casa Aurora aqui em Salvador. E eu ficava, como é que eu faço para chegar na Aurora? Liguei para João, que é o coordenador de lá. Oi, João, tudo bem? Vocês estão precisando de voluntário, que não sei o quê. Sou psicoterapeuta. Aí ele fez, estamos precisando de voluntário, sim. Eu fiz, que dia eu passei aí? Aí ele falou, sei lá, que dia. Eu fui no dia ansiosa. E quando eu cheguei lá, para minha surpresa e incômodo, tinham mulheres trans lá abrigadas. E uma delas, inclusive, psicóloga. E nesse... que tinha acabado de ser expulsa de casa. E nesse movimento de encontrar essas pessoas trans, eu achei, nossa, agora eu vou resolver todos os meus problemas por aqui mesmo, eu vou conseguir fazer tudo por elas. Engano meu. Quando eu encontrei a Aurora, todos os meus incômodos ganharam uma potência muito maior. Porque eu comecei a entender as histórias dessas pessoas. Elas não eram só imagens passando pelo carro. Elas eram pessoas com história. Elas eram pessoas com família. E a partir daí eu comecei a ficar muito mais incomodada com a realidade das pessoas trans e travestis. Muito incomodada com a condição social em que as mulheres trans e travestis são colocadas por aqui, por nossa sociedade. Eu fui lá para buscar um conforto e fiquei com um incômodo sem tamanho. Hoje na Casa Aurora eu atendo prioritariamente mulheres trans e travestis. Ela chegou, gente. Eu tenho pacientes que não são trans, tenho pacientes homens trans, mas a minha prioridade são mulheres trans e travestis. E tenho certeza que hoje, conversando com Estela, talvez vocês fiquem tão incomodados quanto eu, porque a gente vai entender, vocês no caso, que todas as pessoas que a gente vê por aí são pessoas com história, são pessoas com uma vida, são pessoas com uma trajetória pessoal, profissional, e elas não estão ali por acaso. Nós, pessoas cis, junto com as famílias delas, colocamos elas nessas condições. Estela, eu vou te chamar, viu? Tudo pronto por aí? Vou chamar você. Cadê? Eu não tô conseguindo te chamar. Estela, seu Instagram é privado. Se ele for privado, eu não vou conseguir te chamar. Eu vou precisar que você bote ele público. Temporariamente. Você pode fazer isso? Tá, tô te aguardando. Pois é, Carlinha. E você sabe o que é mais interessante? É que quando eu comecei a me aproximar dessas pessoas, todos os lugares que eu circulava, que eu falava, não, eu atendo pessoas trans e travestis. Nossa, como é isso? Eu ficava olhando assim, como é isso? Como é atender essas pessoas? Uma curiosidade que às vezes é inocente, mas que pode causar muito incômodo para as pessoas, né? Que são trans e travestis. Chega, nossa, como é ser você? E assim, como elas não estavam onde eu estava, todos os espaços acadêmicos em que eu pude estar durante esse tempo, eu sempre falava, não, porque eu atendo na Casa Aurora, eu sou coordenadora da Casa Aurora, lá tem pessoas trans. E a estranheza das pessoas com relação a essa minha decisão, a estranheza das pessoas com essa minha aproximação com pessoas trans é assustadora, para dizer da melhor forma. Porque é como se fosse um mundo diferente, e não é. Essas pessoas estão passando pelas nossas frentes todos os dias. Qualquer pessoa que pega um carro para passear pela orla de noite encontra essas pessoas. Por que ninguém nunca refletiu que essas pessoas tinham história?
ninguém nunca pensou o que é que tem, né, de conteúdo subjetivo nessas pessoas? É isso que a gente vai conversar aqui hoje com Estela. Acho que agora eu posso chamar ela, será? Fazer uma transmissão ao vivo. Posso. Estela tá lá conectando. E assim, gente, vocês que são pessoas cis, que estão aqui, se vocês tiverem a oportunidade de conversar sobre a realidade dessas pessoas, falar sobre a existência dessas pessoas, né? Que tem gente que esquece, tem gente que nem bota na conta da sociedade. É muito importante que a gente converse sobre essas pessoas, converse. E, além de conversar, também é muito importante que a gente crie estratégias para poder inserir as mulheres trans, os homens trans, as mulheres travestis. E as mulheres. Eita, me atrapalhei toda aqui. A Estela não conseguiu entrar, peraí. Mas a gente precisa. Me desconcentrei, peraí. Deixa eu botar a Estela aqui dentro que eu continuo a conversa, peraí. Capaz que ela esteja com a internet ruim. Mas a gente precisa fazer com que as pessoas trans, tanto as mulheres quanto os homens, as pessoas trans travestis, as mulheres travestis. Olha, a Estela chegou. Boa noite. Tem semanas que eu não te vejo. Como você está? Bem, Tá bem? Tá nervosa? pouco, mas tá tudo bem. Estela, eu te convidei aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre sua vida, assim como eu já contei um pedaço da minha vida aqui. Porque a gente sabe o quanto é difícil, né, as pessoas entenderem a existência de pessoas trans e entenderem o quanto de conteúdo, né, pessoal essas pessoas têm. E eu queria que você contasse para a gente sua história. Quando você começou a se entender como uma mulher trans, como foi a sua transição? O que é que você tem percebido de diferente antes e depois da transição? De onde você é? O que é que você está fazendo aqui? O que é que você fez a sua vida inteira? Conte pra gente o que você puder, por favor. Tá. Boa noite, gente. Eu cheguei em Salvador em fevereiro do ano passado. Eu vim para Salvador para ser Estela. Para que Estela surgisse e nascesse, eu precisei sair de São Paulo, que é onde a minha família vive, onde eu sempre vivi. E chegou um momento que não dava mais, não tinha mais como viver como homem gay que nunca fui. E eu sentei com os meus pais, conversei, disse que não era gay. E aí meu pai perguntou, tá, e qual é a novidade agora? E aí eu disse a ele que era uma pessoa trans e que ia me mudar para conseguir ser feliz, para conseguir ser eu de verdade. Eu vi há um tempo atrás um documentário que quando você é travesti, não importa se você vai conseguir assumir isso com 20, com 12, com 20, com 30, com 40 anos. Chega um momento que ou você se assume, ou você se reconhece, ou não vale mais a pena viver. E foi o que aconteceu comigo. Chegou um momento que, depois de algumas tentativas de suicídio, ou eu transpassava isso, ou eu não tinha mais sentido. Não tinha mesmo mais sentido nenhum viver. Porque eu já não me reconhecia diante do espelho. E aí vim para Salvador, a convite de uma amiga que viu o meu desespero e falou, vem, porque aí você não vai conseguir fazer o que você quer. E aí cheguei aqui, ainda fiquei uns meses, eu costumo brincar, quem me conhece sabe, que eu cheguei em Salvador um menino. E aí as coisas foram acontecendo. Aí fui para casa, acabei indo morar na Casa Aurora, que é uma casa de acolhimento para pessoas LGBTQIA+, como o Mel já deve ter mencionado. E lá foi o grande divisor de águas, onde eu encontrei os meus e tenho sido orientada até então de como fazer isso, como ser forte, como conseguir ser Estela.
E tem sido algo muito bom, tem sido algo muito natural. E eu percebo que já estava aqui, essa mulher já existia, eu só não tinha coragem de pôr ela para fora. Então, eu só tenho a agradecer a tudo que tem acontecido aqui em Salvador, as pessoas que têm cruzado o meu caminho, porque todas elas têm feito a diferença de alguma forma para que Stella nasça, cresça, se desenvolva e consiga ser mais do que o óbvio, ser mais do que os clichês que a gente já vive sendo um corpo trans. Me conte uma coisa, Estela. Hoje, quando você olha para sua história, você percebe que as suas tentativas de suicídio têm relação com essa questão de não ter conseguido colocar essa mulher para fora, fazer essa mulher nascer? Sim, muito, muito mesmo, porque em vários momentos eu não consegui. Quando eu me assumi até então para meu pai, vou colocar como uma pessoa diferente à norma, porque gay hoje eu entendo que nunca fui, ele disse algo que hoje eu percebo isso. Ele disse que tudo bem eu ser uma filha travesti, e ele não suportaria, eu teria que ir embora de casa. E eu fiquei com isso por muitos anos na minha cabeça. Eu acho que a minha transexualidade, muito antes para os meus amigos que me conhecem de longa data, do que para mim mesma. Porque quando eu me assumi enquanto uma pessoa trans, todos eles disseram que, poxa, que alívio, finalmente você conseguiu, finalmente você teve coragem para isso. Isso, porque tudo é muito natural. Algumas pessoas dizem que tudo é performance, e eu digo que não, para mim não é performance, Stella não é uma performance, Stella é algo que sempre existiu aqui, mas que eu não tinha coragem, não tive possibilidade de pôr para fora antes de me reconhecer enquanto uma pessoa trans. Estela é a sua real identidade, é isso? Muito. É totalmente a minha real identidade, porque não é forçado, é algo muito, muito, extremamente natural. Eu acho que forçado era o homem que eu tentava performar. Ali era uma performance. É isso que eu ia te perguntar. Talvez tenha sido mais difícil ser um homem gay do que ser Estela. Com certeza, mulher. Porque ser homem é muito complicado. É muito. Além de complicado, é ruim. Então, não, não era. Nunca foi pra mim. Nunca mesmo. Eu comecei com o drag, pensei, vou me montar. E aí eu digo que eu vendi a minha alma a primeira vez que eu vesti que eu calcei um par de salto alto. E depois que eu me vi montada, aí eu percebi que eu não queria retroceder. Eu não queria voltar para aquela figura masculina, que não era eu. Você encontrou com Estela quando você subiu no salto alto? Muito. Stella, antes de ser Stella, foi Sasha, uma versão drag queen, que quando eu terminei de me montar não tinha nada de drag, era Stella tentando sair de alguma forma, e tanto que a minha maquiagem sempre caminhou para esse lado da mulher cis, para a imagem e semelhança de uma mulher cis, do que para a imagem e semelhança de uma drag queen, que tudo é muito mais. E para Sim. mim, eu nunca achei isso válido e bonito para mim. Eu me via bonita enquanto eu estava performando uma mulher cis, parecendo uma mulher cis. Antes da transição, você teve uma vida, né? Você teve muitas experiências pessoais, profissionais e etc. E eu queria que você Muito. contasse um pouquinho pra gente sobre isso. Eu queria que você contasse principalmente a diferença dessas coisas depois que você transicionou. Sim, eu costumo dizer que sim, que foi muito válido. É válido estar transicionando com 31 anos, porque isso me possibilitou acessar vários lugares que, se eu tivesse me reconhecido e assumido enquanto pessoa trans com 12, 13 anos, como é com a maioria das meninas, muito provavelmente eu não teria concluído o ensino médio, eu não teria acessado a universidade, eu não teria tido as possibilidades de educação que eu tive. E não só de Porque esse educação, mas de preconceito relação já corta espaços desde cedo, né? Quando você se entende muito, cedo. muito. Hoje eu percebo isso claramente, porque depois de assumidamente uma pessoa trans, é como se eu tivesse rasgado o meu currículo.
Principalmente porque eu ainda não fiz o processo de retificação. Então, se eu envio um currículo com o nome de Estela e no dia da entrevista com outro nome, com o nome de Estela, e aí chega no dia da entrevista, eu me apresento e as pessoas pedem o meu documento, elas vão dizer, não, não tem vaga. Ou elas vão inventar qualquer coisa para se saírem. Mesmo as empresas que se dizem pró-trans, eu Uhum. percebi isso, que se eu já tivesse retificado, e fosse uma travesti passável, eu conseguiria essa vaga. Porque eu passo em todos os testes. Eu só não passo no processo, na entrevista pessoal com o gestor. E aí fica esse desconforto. Porque eu entendo que o meu corpo e a minha imagem geram um desconforto social. E isso é muito ruim para a cisgeneridade, para a heterossexualidade, para as pessoas normativas. Muito se diz que a empresa é pró-trans, mas que tipo de trans está acessando esse emprego, essa vaga? São as transexuais que são passáveis, aquele clichê de, nem parece. Eu quero parecer, eu sou, eu não quero parecer, eu sou. Sou uma travesti, quero ser reconhecida enquanto uma travesti bonita, uma travesti inteligente, uma travesti que consegue dialogar em diversos espaços sem estar à margem. Eu já cansei de ser à margem, eu quero ser eu sempre agora, de uma forma muito positiva. Você teve a carreira grande, né, em São Paulo, como antes da transição, né? Sim, antes da transição, depois que eu me formei, eu fiquei 7 anos trabalhando no ramo de turismo, em companhia aérea, agência de viagem. Depois eu entrei no ramo de maquiagem, me formei no Senac, consegui ficar acho que 3 anos, quase 3 anos em uma produtora de filmes e de videoclipes, que é a RGR6 em São Paulo. Só que chegou um momento que tudo aquilo ficou muito pesado para mim, porque eu não conseguia ser eu não conseguia ser respeitada enquanto Estela, enquanto um corpo trans. E eu via que ali eu não ia conseguir. E mesmo com todo um currículo ótimo dentro do mercado de maquiagem, tudo tem sido muito mais difícil. Muito mais. Porque as pessoas, quando eu digo que sou travesti, eu sempre vou reforçar isso, dificilmente alguém vai me escutar dizendo que sou uma mulher trans, porque eu acho que o termo mulher trans é só uma higienização do termo travesti para que fique confortável e quentinho para a cisgeneridade heterossexual normativa se referir a nós, corpos dissidentes, corpos diferentes. Então, não tem que ser quentinho, não tem que ser confortável para eles, tem que ser confortável para mim. Se a gente parar para pensar que há 10 anos atrás éramos todas travestis, transexuais eram as pessoas, as meninas que conseguiam e faziam a resignação sexual do órgão em si. E travestis Uhum. eram todos aqueles corpos que tinham fala. Então, eu não vou dizer que sou uma mulher trans, sou uma travesti. E, sim, eu brinco, tento levar sempre pelo lado do humor. Quando perguntam para mim, você é mulher? Eu digo, não, eu transcendi, sou melhor que mulher. É uma outra, mas não é nesse campo de superioridade. É só para dizer que tá tudo bem ser uma travesti, não tem problema. Não existe terceiro sexo? Sim. Será que não? Talvez. E não tem a ver com genital. Outra coisa que a gente conversou outro dia é que você sentiu uma grande diferença de afetos quando você transicionou. Muito, muito mesmo. Enquanto um corpo cis gay, sempre foi muito mais tranquilo e muito mais fácil me relacionar. E não só me relacionar, mas estando dentro de um relacionamento, os espaços não me eram negados. Eu não tinha. Porque quando você é gay e conhece outro gay, vocês namoram e tudo mais, tudo já avançou muito para os homens gays. Eles conseguem emprego, eles conseguem acessar todos os espaços. Claro que com algumas limitações de homofobia e tudo mais que a gente já sabe, mas ainda assim é muito mais fácil. As pessoas vão respeitar muito mais. Agora, depois de transicionando e agora nesse lugar de travesti, é muito mais difícil, porque parece que eu sempre vou caminhar para o campo do fetiche. É uma mulher diferente.
Então, eu Sim. mereço ser validada e legitimada enquanto mulher na hora do sexo. Mas para caminhar comigo lado a lado e andar comigo de mão dada na rua, isso não existe. São corpos Que é tão diferente de diferentes quando que você eles não só tinha merecem transicionado, né? isso, que só merecem ser fetichizados. Vai ser sempre esse lugar do sexo. Gozou, tchau. Não, não tem. O afeto ele me é negado 24/48. E o homem cis hétero que assume uma travesti, a transfobia também vai alcançar ele. Vai alcançar muito. E quase, vou dizer que pouquíssimos estão preparados e a fim de peitar isso, de falar, não, enfim, vou ficar com ela e acabou. Porque o que principalmente as mulheres cis dizem que não, que tudo bem, que somos as mulheres trans são mulheres, lá, 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 é tudo lindo na teoria. Na Só que se teoria é um bonito, homem, né? sempre foi, se um homem cis hétero chega para uma mulher cis e diz a ela, minha ex era uma mulher trans, era uma travesti, ela não vai validá-lo nem legitimá-lo enquanto um homem heterossexual. Pela simples particularidade da ex dele ter o falo, ser uma mulher de pau. Então ela não vai legitimá-lo. E aí a gente entra nesse looping sem fim, que o cara que fica com travesti e assume essa travesti, muito provavelmente ele quase sempre vai se relacionar com travestis. Porque quando ele tentar se relacionar com uma mulher cis, ele vai ser diminuído de alguma forma. Então muitos, mesmo ficando com travestis e tendo algum tipo de relação fixa, não vão assumir, não vão dizer. Porque eles não aguentam, não suportam o peso dessa discussão toda e dessa cobrança social. E não é difícil escutar isso. A maioria dos homens com os quais eu me relaciono, ou já me relacionei depois de transicionando, caíram nesse discurso de, poxa, você é muito isso, muito aquilo, muito mais, 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 porém, eu não posso ficar com você, ou eu não dou conta, ou é muito para mim. E aí, só nos sobra as migalhas. E isso, Estela, é muito importante que a gente que assiste, a gente entenda a responsabilidade da gente nessa situação. Porque não adianta a gente fazer, ai, vamos lá empregar pessoas trans, ai, vamos ser amiguinhos de pessoas trans, ai, eu tenho amigas trans, tenho amigos trans. Se no final da história a gente não legitima nem essas pessoas, nem as pessoas que se relacionam com elas. Sim, Então a responsabilidade da gente que é cis é ampla de uma forma que a gente às vezes não consegue compreender a gravidade da nossa responsabilidade e da nossa irresponsabilidade. sim, eu canso de ouvir de mulheres cis quando me vêm dizer, nossa, ela é linda, parece uma mulher. As próprias mulheres cisgêneras, a transfobia já parte delas, principalmente se elas se perceberem ou se sentirem ameaçadas de alguma forma. Eu trabalho em um estabelecimento comercial e que recebe o público, e eu passo por isso por muitas vezes. Quando tem casais heterossexuais, cisgêneros, é quase que natural e muito corriqueiro de que essa mulher vai ser a primeira a reproduzir a transfobia. É uma insegurança, é algo que não deveria ser assim, mas é a primeira a tentar colocar o seu parceiro nesse lugar de, poxa, se você achou ela bonita, então você é gay. Elas já vão logo fazer a ligação de essa mulher tem pau, Sim. esse corpo não é mulher, esse corpo é um homem gay, é uma farsa. É alguém tentando se passar sobre ou por alguém. É porque a nossa sociedade é muito falocêntrica, né? E a identidade trans, a mulher travesti, não é sobre o genital. É sobre ser mulher. É sobre ter a identidade feminina. Então, eu Sim, acho que as pessoas não conseguem alcançar, ou por não entendimento, ou por maldade, sim. Porque existe só uma questão de genitalizante, né? A nossa sociedade é genitalizante. eu acredito que muito por perversidade, porque
eu canso de... Não é me fazendo ou me sentindo especial, incrível, mais. Enfim, não é. Aliás, é corriqueiro eu ouvir dos homens com os quais eu me relaciono no final do sexo de, poxa, você é mais mulher do que muita, enfim, muita mulher cis, que eles não usam esse termo, óbvio, é muito mais plástico. Você é muito mais mulher do que fulana, do que ciclana. Então, esses marcadores de mulheridade, eles nada têm a ver com a minha genital. Porque tem muitas mulheres cisgêneras que não performam menos da metade da minha mulheridade, do que eu performo 24 por 48. Eu brinco sempre que eu só saio se eu tiver certeza de que eu tô bonita. Então, eu sempre estou muito bem arrumada, tento estar sempre muito bem arrumada, muito bem maquiada, e que tudo isso seja leve. Mas mesmo assim, elas vão nos colocar nesse lugar. Tipo, são homens se passando por mulheres, e não são mulheres. Então, logo, os homens heterossexuais que se atraem por mim não vão assumir isso. Eu digo que quando eles conseguirem entender que mulher ou homem, nada tem a ver com o seu genital, vai ser a revolução dos bichos. Esses corpos vão começar e vão passar a dialogar entre si. E vai ser tudo incrível. Mas isso é quase que uma utopia, porque, enfim, todos eles querem, mas não tem coragem de assumir. Não tem coragem de admitir que sim, eu gosto de uma mulher e eu gostaria muito que essa mulher tivesse pau. É porque tem até um rapaz comentando aqui, eu não sei se ele quer que o nome dele seja dito, né? Não sei. Discordo do discurso genérico de que todos os homens não assumem mulheres trans travestis. Eu não conheço nenhum. Eu não conheço nenhum. Eu conheço homens que se relacionam com mulheres travestis e não vi, mas Estela está aqui com muito mais propriedade para contar pra gente. Gente, não é que todos vão renegar, mas em sua grande maioria não vão assumir e vão percorrer essa margem também. Vão buscar corpos como os meus na margem. Sempre eu sou condicionada a um quarto de hotel barato pelo período de 2 horas. O meu corpo vale em média R$45. É isso. E dizer que não é pura hipocrisia. Porque não é de um que assume para mais de 50 que não vai assumir. Esse é o meu lugar de fala. Eu, mais do que ninguém, sei o que eu estou dizendo. Quando eu trabalho em um espaço comercial onde o público quase que majoritariamente é gay. E eu sempre digo para algumas pessoas, eu estou cansada de ser bonita para homens gays. Porque homens héteros me acham bonita e atraente, mas não vão carregar o peso de se relacionar com o meu corpo. Ou se carregarem, é pelo período de 2 horas, pelo valor de R$45 ou menos. Porque eles ainda têm o hábito de dizer, aliás, têm o hábito de sempre perguntar, você tem local? Quer agora? Tipo, é como se eu tivesse sempre pressa e não gosto. E eu tenho gosto também. Eu também preciso escolher quais são os corpos com os quais eu quero me relacionar. Se me atrai ou não. Eu não tenho pressa. Pressa nenhuma. Eu tenho gosto. Mas mesmo assim eu ainda tenho que observar muito, porque muitas das vezes eu tenho que escolher entre militar e ser sensata e tudo isso, ou ter alguma migalha de afeto. Ou ter pelo menos uma noite com alguém. São escolhas. Eu tenho que escolher. Se eu tô afim, pelo menos, de passar uma noite, vou de caminho sozinho. Quando a maioria deles chega para mim e fala, eu assumiria, porque é uma conversa mole, que é só para conseguir chegar onde eles querem, eu digo que não precisa me assumir, eu já fiz isso por mim mesmo. A única coisa que a gente vai decidir aqui é se eu quero me relacionar com você ou não. E o que vai acontecer a partir disso tem que ser de escolha tanto dele quanto minha. Mas a maioria deles diz, eu assumo uma mulher trans. Amado, você não precisa me assumir. Eu já fiz isso por mim mesmo. E tá tudo bem.
Não me vem achar. E quando eles dizem, ah, você tem local. É como eles querem tirar tudo que a gente tem, porque acham que eu só estou interessada no falo. O corpo da travesti sempre está para o falo, para satisfazer. E quando eu chego e digo para eles que não, por todos os privilégios que eu tenho, eu não estou na prostituição e eu transo com quem eu quero, eu me relaciono com quem eu quero, isso já é um desconforto para eles. Poxa, ela não É quer. porque o hábito de pagar, né, resume a 2 horas, é mais seguro, digamos, para eles. Uhum. Mas, além disso, quando você diz para eles que você está indo por afeto, por querer, por desejo, isso deve ser um desafio. É um desafio, eles não conseguem lidar. Principalmente se eu digo que eu também posso estar afim de só fuder uma vez e acabou. Eu Sim. também posso querer só uma noite. Mas eles sempre vão achar que eu vou querer sempre. Eu já me relacionei, já fiquei com homens que são casados. Da sua grande maioria, sempre é. Eles sempre vêm com esse bônus. E quando eles começam a dizer que não sou casado, sou solteiro, eu sempre digo, você, pra mim, você não precisa mentir. Não se esqueça que eu também posso só estar afim de fuder com você e acabou. Eu não Sim. sou obrigada a sempre estar disposta, predisposta a me relacionar durante um longo espaço de tempo. Talvez eu também Isso queira também é só. um conceito, né, dos homens que se aproximam das travestis. Acham que estão todas sempre dispostas a uma grande paixão e que vão ficar irresistíveis, caídas, né, aos E são pés dos maravilhosos, deuses. e, enfim, são incríveis. E não são, gente, na grande maioria não é. Nunca é. É um ou outro que vai ser realmente bom. Porque a maioria já vem com vários desejos reprimidos. Então é só o venha a nós. É o meu corpo se satisfazendo. E o dela, talvez, no fim, se der e fizer parte do meu desejo, eu a incluo. Senão é um corpo que eu vou usar, me satisfazer e descartar. E, gente, Estela foi casada, né, durante um tempo. Fui casado há 5 anos com o Fábio, que foi um homem incrível, foi sempre muito bom, foi muito tranquilo. Foi Foi o antes da primeiro transição, relacionamento, né? foi antes da transição, mas, como eu digo, para os meus amigos, para alguns, a minha transição chegou muito antes, para ele também chegou. Por algumas vezes ele me questionou muito sobre isso. Ah, você tem certeza que você não é trans? Se você fosse uma travesti, eu ficaria com você, eu continuaria com você. E eu sempre reneguei isso. E hoje é um dos meus amigos e é muito gostoso conversar com ele, porque ele reconhece isso e eu tenho muito respeito por ele, assim como eu sei que ele tem por mim. Eu queria falar para as pessoas cis que estão aqui conversando com a gente, que eu queria que vocês observassem o quanto é discrepante o raciocínio. Estela, antes da transição, foi uma mulher casada. Estela, depois da transição, depois que ela entendeu e começou a expor socialmente quem ela de fato é, porque ela já sabia disso antes, ela não pode casar porque não tem quem queira, não tem quem esteja disposto a assumir esse relacionamento. Aliás, ela até pode, né? E esperamos que case, mas nesse raciocínio cis, ela não pode, ela não tem direitos, ela não deve, né? Porque até para um homem cis assumir é complexo, porque a gente tem todo um julgamento social. E eu queria que vocês, pessoas cis, entendessem o quanto é grave a nossa opinião e o nosso ponto de vista. O quanto nosso preconceito é perverso com as pessoas. A gente não tem esse hábito de fazer esse exercício, de observar quanto o nosso comportamento é lesivo e é danoso. E eu queria aproveitar essa presença de Estela, essa história que ela está contando para a gente abrir uma reflexão, né? Hoje, na hora de dormir, de deitar, pensar por que é que a gente tem tanta opinião ruim a oferecer para os outros. Independente de ser trans ou de ser cis, a gente, ser humano, né? E cis em relação a trans, a gente tem muita opinião para dar. Agora, precisa? Vale a pena oferecer a opinião? Né? A gente precisa pensar muito sobre tudo isso. E a gente precisa muito respeitar as identidades das pessoas, independente se elas incomodam ou não a gente. Me conte, Stella, está em Salvador para você? Como tem sido?
Tem sido incrível, a maioria das pessoas tem sido muito acolhedoras. Eu tenho me topado com várias pessoas que são incríveis e que fazem a total diferença na minha vida. Desde Valécio, que é mais conhecido como Valerio Rara, como João Hugo, da Casa Aurora, como Selena, como Rainha Lulu. São diversas pessoas, Teresa Skyper, que fazem de alguma forma, de algum jeito, fazem de tudo mesmo, para que eu resista, persista e exista. Cada um do seu jeito. Um me emprega, o outro me abriga, o outro costura, e eles fazem acontecer de alguma forma. Ajuda na construção e manutenção de Eu digo Estela, que eu né? sou a maior investidora do meu projeto. A maior, não somente eu. Eu tenho diversos investidores nesse projeto. Rainha Lulu investe, Valerie investe, João investe, Tereza investe. De alguma forma, essas pessoas contribuem para que eu consiga permanecer firme, para que eu não esmoreça, para que os momentos em que eu passo ou percebo algum incidente de transfobia, eu consiga passar por isso da forma menos danosa e com menos prejuízos emocionais possíveis. E esse momento de estar em Salvador, além de ajudar o nascimento de Estela, tem te trazido conquistas pessoais diferentes de quando você estava lá em São Paulo? Olha, com certeza, porque é muito inexplicável e explicável ao mesmo tempo, porque hoje eu me olho no espelho e eu me sinto muito bem, eu me sinto muito natural, é isso que eu sempre sonhei, é isso que eu sempre busquei, é isso que eu sempre quis para minha vida. Mas eu não tinha coragem, não tinha possibilidade de externar isso. E aqui eu consigo fazer isso de uma forma muito leve, muito tranquila. Entendo que tudo isso é possível também, porque aqui as pessoas não mais carregou. E eu não vi. Tá descarregando? Eu acho que Estela caiu, que o celular descarregou. Deixa eu ver se ela consegue retornar. O celular pegou um carregador por lá. Mas eu queria, gente, aproveitar vocês que estão aqui para pedir de verdade que a gente faça essa reflexão, sabe? É difícil a gente viver sempre sendo julgada, observada, sempre sem liberdade de ser quem a gente é. Porque ser trans, ser cis, é sobre identidade. Está caiu mesmo. É sobre identidade, é sobre autopercepção, sobre entendimento. Eu acho que nossa live vai ter que ficar por aqui. Mas eu espero que vocês tenham aproveitado nosso conteúdo. Eu espero que vocês tenham aproveitado esse momento, né, de conversar com a gente, aproveitar esse momento para fazer uma reflexão, que é muito importante que a gente olhe para as pessoas como elas realmente são, não como a gente gostaria ou acha que elas deveriam ser. Tá bom? Eu vou ver se Estela volta. Estela, se você voltar, você me dá um oi? Se vocês têm perguntas, gente, se quiserem fazer pergunta para mim enquanto Estela não volta, pode perguntar, tá? Vou esperar mais um pouquinho, ver se ela aparece.
O rapaz falou aqui muito que muitos dos que assumem ou querem assumir não são valorizados pelas mulheres trans travestis. É uma opinião também, né? A gente precisa respeitar. Mas não é comum isso. Não é comum que homens cis, héteros, sejam tão rejeitados por mulheres travestis. Que bom, Cecília, que você gostou da live. Que bom, Carlinha. Obrigada por vocês estarem aqui. Eu acho que Estela não volta, viu? Porque essa ligação caída. Mas a gente pode combinar uma outra conversa aqui com Estela, viu? Pra gente conversar mais um pouquinho sobre tudo isso. Cecília, depende de como ele quer assumir, realmente, né? Às vezes não é da melhor forma. Porque assim, gente, o sonho de toda mulher é ser feliz, independente e ter alguém para dividir a vida em algum momento, né? Pronto, ela voltou. Vamos chamar. Fazendo transmissão ao vivo. É mesmo, viu? Estela é top mesmo. Pronto. De volta. Você estava falando que mesmo que eu não lembro, que eu tomei um susto, eu fiz, ai meu Deus, a mulher caiu. Mas deu certo, já peguei o carregador. Deu certo, me conte. A gente estava falando sobre estar em Salvador, não foi? Como tem sido estar por aqui, as questões afetivas, emocionais, como elas se estabeleceram. Não rolou ainda, não rolou namoro, não rolou nada muito concreto. As poucas possibilidades, elas em algum momento apresentaram falhas. Sim, Falhas. Um rapaz estava aqui na conversa privada falando que às vezes mulheres travestis não aceitam os caras, né? Não aceitam se manter no relacionamento. E Cecília trouxe um questionamento importante, que é assim, tá, mas depende do tipo de como é para essa pessoa assumir, né? É isso que eu ia dizer. Porque às vezes é diferente, às vezes o que é assumir, né? Conte aí pra gente. E por que que o meu corpo precisa estar sempre disponível para quem quiser comprá-lo, para quem quiser levá-lo? Se eu tenho gosto e não só pressa e não pressa, por que que eu não posso escolher com qual homem eu vou me relacionar ou não? Vai ser sempre assim, simples? O homem que chegar para mim e dizer, eu te assumo, ando com você de mão dada, eu sou obrigado a aceitar esse homem? Seja ele como for, seja ele qual for? Não. Amado, eu quero escolher, eu vou escolher. Amiga, eu sou bonita, eu fico 2 horas de relógio, virando uma boneca, pra sair com qualquer um. Não vou. E não é porque a pessoa quer, gente. Não é porque o cara tá disposto a assumir a mulher travesti, a mulher trans, que ela tem que aceitar. Não é por aí também, né? Porque não é a favor. É afinidade, é afeto. Não é sobre, ai meu Deus, ele vai me assumir, vou correndo. Não, gente, não é assim. Não é com mulher nenhuma. E é preciso ter esse respeito, né? Que não é só porque o cara quer que a gente vai correndo atrás. Marcos Vinícius tá aqui te elogiando, viu? Mulherão, esse mulherão quer você, sim, que você sempre foi, gata, gostosa, inteligente, muito bom saber que você tá bem. E Lulu tá aqui falando, quanto mais a sociedade naturalizar a existência e permanência das travestis nos espaços, mais os preconceitos e ideias desconexas cairão por terra. Você só teme o que não conhece. Lulis, é exatamente isso, velho. É exatamente isso. É o desconhecimento e o preconceito. É exatamente sobre isso. Eu costumo dizer que eu não quero se espaçar. Eu não quero que olhem para mim e digam, nossa, ela parece uma mulher, nossa, é uma mulher idêntica. Amada, eu não quero parecer, quero ser. Eu sou uma travesti, eu quero ser reconhecida enquanto uma travesti. O homem que se escolher se relacionar comigo, ele tem que ser muito seguro de si e tem que caminhar na mesma linha do meu discurso, de me relaciono com uma travesti. Ponto. E tem até que ser... porque, gente, às vezes os homens que querem estar com mulheres travestis, né, com mulheres trans,
Eles querem essa mulher cisnormativa, mas não dá, porque a identidade é dela. A identidade da mulher cis é da mulher cis, a mulher da mulher trans é da mulher trans, então a mulher travesti é travesti. Não dá para misturar as coisas, porque são pessoas diferentes, são identidades diferentes. Aí eu pergunto, realmente quer se relacionar com a travesti? Se quer que ela performe tanto a cisgeneridade? Não, porque a maioria dos homens que vai assumir uma travesti, ele vai assumir essa travesti se ela se espaçar. Se ela tiver a imagem e semelhança de uma mulher cis. De que, como muitos gostam de dizer, ah, você não tem nada que te entrega, não tem nada que te denuncie. Amada, eu não estou sendo procurada. Eu não preciso entregar nada. Sou uma travesti. Agora, se você não consegue peitar isso fora de um quarto de hotel, aí é uma particularidade sua. E outra coisa, Estela, é que é muito adoecedor querer se espaçar. Eu tenho pacientes, gente, que adoecem por causa da disforia, porque elas precisam estar mais cis possível para poder serem aceitas na convivência social e no afeto. E isso é perversidade. A gente tem que respeitar as pessoas como elas são. E é adoecedor. Estela tem pouca disforia, digamos assim. Ela nunca fica muito triste com a imagem. Mas eu tenho meninas que ficam devastadas. Devastadas. E a gente precisa ter atenção sobre os nossos conceitos. Um exemplo muito claro sobre a disforia Salvador é uma região uma cidade de muitas praias e tudo mais. O meu momento de disforia é quando eu preciso pôr um biquíni, porque eu sinto que eu tô me mutilando, me machucando, porque eu preciso esconder minha genital para que eu seja socialmente aceita. Já conversei com você sobre isso e de que hoje eu parto do princípio que vou acuendar o máximo possível para não constranger as outras pessoas, porque eu entendo esse desconforto social, e o mínimo possível para não me machucar. Porque é injusto. É uma regra da cisgeneridade que a minha genital precisa parecer com uma vagina. E não precisa, amado. Todo mundo sabe que o brinde da boneca tá aqui e eles querem exatamente isso. E aí fica nessa loucura de tipo, ai meu Deus, não sei o que, não sei o que. Gente, os homens precisam admitir que quando eles se relacionam com uma travesti, de alguma forma eles vão buscar o falo. Eles podem não ser homens passivos, mas eles querem no mínimo ver que o pau tá ali. Mas quando eu vou à praia, eu preciso esconder o máximo que eu puder, me machucar o máximo que eu puder. É horrível. É areia, calcinha e pau. Não tem como administrar essas três coisas porque de uma dói, vez só. Gente. E um sol de as 40 meninas graus. sempre reclamam que dói muito, né? Guardar o pau, dói muito. E machuca. Tem que doer, né? É terrível. Eu acho péssimo. Quando me chamam para ir à praia, eu penso muitas vezes, vou, ainda assim vou. Mas é um desconforto. Dói. E não é pouco, não. Aí, homens gays conseguem ir à praia numa boa, porque eles colocam sunga e tá tudo bem. Não importa o quão afeminado ele seja, ele vai pôr uma sunga, vai andar, desfilar, fazer e acontecer, e nada vai ser cobrado dele. Mas esse mesmo homem gay, que também é importante dizer que gays são homens, conseguem ser misóginos, machistas, tanto quanto, se não mais, porque eles também cobram que a travesti esteja impecavelmente parecida com uma mulher cis. A gente vira Tolkien. Todo mundo quer andar com a travesti que tá bonita, bem arrumada, bem maquiada, que é o corpo dissidente. Então a gente vira Tolkien. Ah, eu conheço uma trava aí que fecha, que faz, acontece. Mas quantas vezes você chama essa travesti para almoçar na sua casa? Para que seja um momento junto com a sua família? Você não chama, amigo. Você só quer me encontrar na boate, ferver comigo e voltar para sua casa. Você também não vai peitar andar comigo. É isso, né, Estela? A gente estava aqui falando sobre relacionamento amoroso, mas o relacionamento afetivo, de uma forma geral, não é legal também, né? Esse comportamento da cisgeneridade. Tá super na moda, inclusive, né? Verão de Salvador, eu tenho uma amiga trans. Tá. Ela é isso, é aquilo, ela é bonita, ela é não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas, amigo, você só quer andar comigo para causar esse desconforto. Só que quando você quer passar quietinho, numa boa, você vai andar sozinho ou vai andar com outros homens gays
que não representem o menor desconforto para as outras pessoas, porque você não tá afim. Aí o dia que esse viado quer fechar, quer fazer acontecer, ele liga pra travesti e fala, vamos pra boate. E é isso. Homens gays, isso é muito importante dizer, que não legitimam e não respeitam quando a gente está se relacionando com um homem cis. São os primeiros a dizer que esses homens são gays. Que esses homens não são ditos como normais. Isso não tem a ver com ser passivo ou ativo. Tem a ver com estar se relacionando com uma mulher de pau. E os gays são os primeiros a achar que estão no mesmo nível. Estão iguais, assim. O cara comeu a travesti, então ele vai comer. É perversa de qualquer forma, né? Independente de ser hétero ou homo. É perversa. Ela é excludente e ela quer sempre exclusividade. Primeiro, ele. Venha a nós o vosso reino, seja feita a minha vontade. E não entendem que a travesti é a que tá ali levando pedrada todo dia, levando churria todo dia, e tá ali a todo momento é um corpo que tá ali pronto para apanhar e morrer. Porque Sim, o gay ele consegue absurdo. se enrijecer e passar dentro dos padrões dessa sociedade medíocre. A travesti não consegue. Eu tenho 1,80, sou toda tatuada. Como é que eu vou passar sem chamar atenção? Não existe. Então eu levo a pedrada pro viado ficar quentinho. Pra ele conseguir acessar todos os lugares que ele quer. E o que sobra, ele me dá. Porque eles roubam tudo que a gente pode ter e conquistar também. Porque não é só sobre empregar pessoas trans. É sobre o que se faz por essas pessoas. É como conscientizar outros homens gays de que somos mulheres. De que somos legítimas. E que merecemos respeito deste lugar. Inclusive, quando eu falo pessoas cis qualquer, tá, gente, né? É hétero, é homo, é todo mundo. Porque é a gente que formata a sociedade. A gente que dita as regras. E se a gente dita as regras, a gente que destrói as regras. Se a gente cria uma regra errada, a gente tem que rever a regra. Então, é nossa responsabilidade mudar o ponto de vista que as pessoas têm de Estela. Não é a responsabilidade de Estela ter que ficar se desbundando pelo mundo aí para poder mudar o ponto de vista. É nossa responsabilidade mudar isso. E eles não estão dispostos. Ou poucos Mas estão. tem que estar. Quem é hétero, quem é homossexual, a gente não pode mais ficar nessa batalha, sabe? De espaço de quem pode mais, porque perde todo mundo. Morre todo mundo. Eu acredito que morre gay, morre trans, morre todo mundo. O nosso movimento, ele já é autodestrutivo. Dentro do LGBTQIA+, a gente não precisa de ninguém para destruir, porque a gente já faz isso. Todos os dias. É o afeminado que não gosta do que é mais másculo, é o mais másculo que não se dá com a travesti, que não se dá com a sapatão, que não se dá... E nesse looping, ninguém se dá. E a heterossexualidade normativa cisgênera não precisa nem fazer nada. É uma coisa ou outra que eles só complementam a agressão que nós mesmos replicamos. Praticam. Todos os dias. Todos os Mas dias. você sabe o que é de lascar, Stella? É que a gente precisa entender, principalmente o movimento LGBT, que quanto mais fragmentado vocês estejam, melhor para a gente heteronormativa. Porque é mais fácil de esmagar um ou dois. Né? Enquanto vocês estão procurando rixa dentro do movimento, para a gente que é hétero, que é gente que está dentro da norma, principalmente o cis hétero masculino, né? Que está aí no poder, que está mandando no mundo inteiro, é muito fácil. Inclusive, a gente tem que ter noção que as rivalidades internas também são de interesse de quem está de fora, quem é cis e hétero. Infernizar para que vocês mantenham esse tipo de rivalidade dentro do grupo de vocês. Porque aí você se destrói por dentro e não dá trabalho para ninguém. A gente só destrói sistemas de dentro. Quando vem travestis brigando na rua, ninguém quer saber de apartar ou de mediar esse conflito. As pessoas querem que a gente se mate. Querem que alguém termine, que seja uma a menos no final dessa briga. Quando se fala travesti, as pessoas já logo associam. É só colocar no Google travesti. Vai aparecer tudo, menos coisas legais. Essas vão ser as últimas. Se você coloca mulher trans, que é higienizada, aí já vem outras coisas. Mas ainda assim, somos corpos que estão sempre em guerra. Em guerra com nós mesmas, para conseguir sobreviver dentro desse inferno.
e em guerra com a cisgeneridade normativa, de como conseguir ocupar esses espaços. Hoje eu consigo sair de dia, consigo transitar de dia, ainda sob muitos olhares, mas consigo. Mas para que eu conseguisse esse privilégio, muitas outras morreram. Isso é verdade. Durante muito tempo só se viam corpos dissidentes como o meu durante a noite, na madrugada. O dia, a luz sempre foi negada. E agora que a gente revoga esse espaço e que a gente luta para ocupar esses espaços, as pessoas se sentem muito incomodadas e ameaçadas. Porque elas não conseguem aceitar e admitir que travestis conseguem ser tão incríveis quanto elas, se não mais. Muito mais. E assim, ó, só para vocês saberem, pessoal, Cis, que está aqui assistindo a gente, a maioria de minhas pacientes são formadas, tá? Ou tem uma história profissional de sucesso antes da transição e não conseguem se estabelecer depois, justamente por causa do nosso querido preconceito que habita as nossas vidas. Então, esse encontro daqui, meio de Estela, é para pedir para vocês, por favor, parem. Tá complexo. É sobre isso. É dar oportunidade e possibilidades da pessoa conseguir se manter no que ela conquistou. Não é só, como eu já disse, não é só abrir a porta. É abrir a porta e puxar uma cadeira e falar, senta aqui, amiga. Vamos Senta conversar, aqui que vai né? dar tudo certo. Vamos conversar. Toma um cafezinho aqui comigo. E a gente vai resolver a melhor forma de eu ganhar e você também. E aí fica bom para todo mundo. A gente não está competindo, a gente está dividindo. Porque enquanto não entenderem isso, um vai matar o outro, como tem sido até agora. É. E assim, muitas das mulheres que eu tô falando para vocês, que são mulheres formadas, essas travestis, mulheres transformadas, elas estão se prostituindo, tá, gente? Porque a gente não abre espaço para que essas pessoas exerçam a profissão. Estela tá trabalhando. Conseguiu um emprego num estabelecimento comercial, mas a maioria dessas mulheres, 90% das mulheres trans travestis, estão se prostituindo. E é responsabilidade nossa elas estarem se prostituindo, porque a gente não abre a porta da casa, a gente não abre a porta da empresa, a gente não abre a porta nenhuma. Pelo contrário. Então, é importante que a gente faça essa reflexão e quando a gente tiver nossa clínica, nós, né, psicoterapeutas, convida a pessoa trans para trabalhar lá, se for psicóloga. Convida a pessoa trans para poder fazer o atendimento da coordenação, a secretária do seu espaço. Se você não conseguir bancar isso, você não está preparado para viver nesse mundo, porque esse mundo é diverso. A gente precisa muito abrir espaços. É muito difícil para mim, de verdade, que estou dentro desse universo que deveria estar acostumada, mas infelizmente, graças a Deus, eu não me acostumo. Ver mulheres trans formadas ou com profissões estabelecidas da vida inteira tendo que estar se prostituindo para viver. Porque se não for assim, não vive e não come. E a maioria, Né? eu tenho algumas amigas aqui que têm um currículo incrível, incrível de verdade. Mas que, se quiserem sobreviver, porque ser um corpo dissidente, ser uma travesti, custa caro. Custa muito caro. Ele vai além do peso social e da cobrança social. A cobrança que eu estou dizendo é em relação a dinheiro, efetivamente. Hormônio é caro, roupa é cara, maquiagem é cara, cabelo é caro. Tudo é muito caro. E se torna caro porque a gente precisa fazer Se realizar. Precisa realizar as expectativas da cisgeneridade. Muitas meninas nem querem ter uma prótese, não querem ter o silicone, que é algo que eu tenho me questionado muito. Se eu realmente, se essa vontade é minha ou se essa vontade é do outro. De que o meu corpo precisa parecer ou ter a semelhança de um corpo cisgênero. Não precisa. Eu posso estar muito bem comigo mesma, mas são tantos pensamentos minando o meu, de que chega um momento que a disforia, se ela não existe, ela passa a existir. Ela passa a fazer parte do meu cotidiano. Né? Tamanha é a cobrança de outras pessoas para que eu siga a norma. Então, parece que as travestis nunca vão poder passar. A gente só vai passar se parecermos com corpo cis. Eu não posso parecer uma travesti. E eu quero, gente. Tá tudo bem. Sim. Né?
E outra coisa que a gente tem que entender, nós que somos cis, que a gente colabora, esse nosso conceito, né, estético do que deve ser uma mulher, colabora para a descapitalização de mulheres cis e trans. A gente tem que disponibilizar pelo menos 30% do nosso salário para poder investir em beleza. Isso é injusto. E quando a gente vai para as meninas que são trans, o investimento é muito maior porque a gente precisa, exige e quer que ela tenha prótese, que ela tire o pênis e faça a redesignação sexual para poder começar a aceitar. Não! Não, a gente precisa respeitar as pessoas e os corpos como são. Não tem que ter peito mais peito menos peito para poder ser entendido ou aceita, né? Até porque tem mulheres cisgêneras que têm o corpo com mais marcadores de masculinidade do que de mulheridade, que tem o peito menor, pequeno, ou quase não tem, ou não querem ter. Por que essas mulheres são legitimadas e tá tudo bem, e o meu eu preciso ter? E Talvez não eu só não precisa precise. ter, precisa se descapitalizar para ter. Para ter e correr risco de vida. Eu não vou dizer que não, mas logo, É acho tirar que no o meio do meu dinheiro do processo lugar que deveria estar, que é de onde você não tem. Tá aí muitas meninas que acabam colocando, recorrendo ao silicone industrial. Eu acho que a internet está começando a querer gongar a gente já. Liga. também, ou só a Estela? Estela, quer entrar só para dar um tchau? Entra aqui só para dar um tchau rapidinho. Vou te chamar, tá? Para dar um tchau. Pronto, só para dar um tchau, para não ficar assim essa queda ao ar livre, né? Eu quero te agradecer muito, muito de verdade por você estar aqui. Eu sei que é uma exposição, eu sei que é desconfortável, mas a gente precisa mudar esse ponto de vista das pessoas cis com relação a vocês. E eu preciso muito que as pessoas vejam que vocês existem, que vocês são fantásticas e que vocês têm muito mais para oferecer para a gente do que a gente imagina. Obrigada de verdade por tudo e pela confiança de sempre estar confiando em mim, inclusive confiando de estar aqui conversando comigo, que poderia ser uma armadilha, né? Cilada, mas não foi, amiga. Graças a Ser uma Deus. cilada. Foi Te incrível, é agradeço sempre muito por incrível. você estar aqui. Muito, muito mesmo. Agradeço a todo mundo que acompanhou até agora, quem acompanhou um pouquinho, quem acompanhou tudo. Muito se diz sobre ser pró-trans, mas poucas pessoas que são pró-trans realmente estão dispostas a nos ouvir, a nos respeitar e realmente nos levar a sério.
E isso que é o mais importante. Não é só abrir a porta, é abrir a porta e colocar uma cadeira, oferecer um chá pra boneca e falar, amiga, vem aqui que a gente vai resolver. Não sei como, mas a gente vai resolver. É sobre isso, amiga. Eu sou muito mais feliz por ser próximo a você, porque é alguém que só veio para somar e, enfim, e ajudar muito. Eu que te agradeço. Eu que te agradeço. Conte comigo sempre para o que você precisar. Obrigada, Viu? amiga. Um beijão. Obrigada por estar Beijo, aqui até gente. agora. É, Tchau. Boa tchau. noite. É sobre tudo isso que a gente precisa conversar. Abram espaços para esse tipo de temática, conversar sobre as pessoas trans nos espaços onde vocês frequentam. Por favor, vamos fazer a sociedade mais justa. Obrigada por vocês estarem aqui. Carlinha, Cecília, por estarem aqui interagindo. Luciana, obrigada por vocês estarem aqui. Vamos abrir espaço para o pessoal. Vamos fazer nosso feminismo de verdade. As meninas precisam da gente para poder abrir esse lugar. Carlinha, obrigada. Tô sempre por aqui porque vocês precisarem. E gosto de fazer zoada sim, viu? Cecília ficou até chocada. Foi você disse que não ia ser fácil, não foi fácil mesmo. Não é fácil pra gente, imagine pra elas, né? Então vamos ficar atenta, vamos abrir espaço para essas pessoas na sociedade. Sempre que vocês puderem, souberem de emprego, souberem a possibilidade de encaixar essas pessoas num lugar melhor, vamos, por favor. Lulis, obrigada por estar aqui até agora. Também amei você aqui. Conte comigo também, Carlinha. Gente, boa noite. Obrigada por terem dado atenção pra gente. É muito importante a gente falar sobre isso em qualquer lugar. A causa trans precisa ser assumida e aderida por toda a sociedade. Tá bom? Beijo. Boa noite. Obrigada por vocês estarem aqui.